Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Saudações você, amigo! Nós agora vamos trazer aqui um pessoal muito bem gabaritado para poder falar sobre preparação em família. Estou com o Daniel e também com o Fernando. E nós vamos falar agora sobre como trazer a sua família para dentro do mundo da preparação. Porque não adianta você estar preparado se as pessoas que você tem que levar para o lugar onde você vai correr ou para onde você vai se esconder não estiverem preparados. Bom, é mais ou menos isso, é um tema complicado e gostaria de dividir aí com todos os meus amigos que estão aqui agora. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu te falo que, te confesso, eu ainda não sei. Quem pode falar alguma coisa sobre isso? Primeiro, Pitaco. Bora, Daniel. Fala aí, Fernando. Você conseguiu trazer a sua família para Quando é família, o negócio aperta, né? Então vamos falar primeiro, então. Ó, o negócio é o seguinte. Eu sou um pouco preparador, eu tenho essa consciência sobrevivencialista, mas aqui na minha casa nós ainda não desenvolvemos essa filosofia unissonamente. Então, inclusive, minha mulher, ela imagina que o sobrevivencialismo seja uma coisa egoísta. Ainda é uma barreira a ser vencida. Ela acredita que a vida em comunidade, a gente tem que dividir as coisas e tal, e que esse pensamento seja um pouco egoísta. É uma grande barreira ainda a se vencer. Bem, eu acredito assim, muitas pessoas falam, tá, que realmente tem essa dificuldade de trazer a família para a preparação. O que eu percebo na maioria dos casos em que as pessoas relatam para mim, até por causa do canal, né, do Sobrevivente Urbano e tudo, é que é muito difícil porque eu não consigo convencer. Eu acho que antes de qualquer coisa, você tem que ter um poder muito grande de convencimento, e isso é uma habilidade, tá? De coação, né? Você tem que ter um poder disso, você tem que dominar essa habilidade. E muitas vezes, por que fica difícil essa situação? É que a pessoa tenta trazer da forma errada e explicar da forma errada. Eu acho que você não precisa trazer a pessoa para a preparação dizendo que é preparação. Você pode simplesmente apresentar argumentos para as suas ações que são benéficos para convencer essa pessoa. Eu não preciso fazer uma horta no meu quintal alegando que dali a um tempo, se acontecer alguma coisa, eu vou precisar obter aquele alimento por causa de uma catástrofe. Não, eu posso alegar que simplesmente eu vou economizar dinheiro, que vai melhorar a economia, né? Que vai melhorar, no caso, o orçamento doméstico, certo? Eu posso ter equipamentos em casa, ferramentas para solucionar problemas em que eu não preciso relatar que essas ferramentas exatamente são exclusivamente para eventual situação de catástrofe. Não, essas ferramentas são para sanar problemas cotidianos. E isso ninguém vai contestar. Ninguém vai contestar. Ninguém em sã consciência vai contestar um benefício. E todo mundo gosta de benefício. Então, na hora de você explanar essa situação da preparação, a pessoa tem que saber explicar muito bem. Só que o problema é que a primeira coisa que a pessoa vai entrar falando é falando de catástrofe e desgraça. E já começa errado. O que você tem que entrar com a preparação é explicar que a preparação ela é um benefício, ela é qualidade de vida. Ela traz qualidade de vida para a pessoa. Traz solução para pequenos problemas. Entendeu? Não mencionar, é claro que você chegar para falar, olha, nós vamos fazer uma preparação porque se os alienígenas chegarem na Terra, cara, quem que vai acreditar em você? Quem que vai te dar credibilidade? Nem eu vou te dar credibilidade, entendeu? Então, é saber trazer, saber ter uma coação, você explicar, saber explicar o porquê daquilo e o benefício daquilo, não o contra o que você está preparando, ou vem falando de desgraça, não, você vem falando de benefício. Todo mundo que para você, quando você chega com um argumento diferente para alguém, a primeira coisa que a pessoa quer saber é que benefício que aquilo vai trazer para ela. Aquela história, tá, mas o que eu ganho com isso?
certo? Eu gostaria até de colocar aqui, porque do jeito que você falou, parece que eu tô mostrando um cenário de catástrofe que não está sendo seguido, mas não foi bem assim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, cara. As pessoas, eu vejo bem assim, que não são doutrinadas, ou que não conhecem esse tipo de pensamento, ou que não veem vantagem nesse tipo de doutrina, de filosofia, elas pensam assim: por que eu vou sair do meu estado cômodo para pensar numa coisa que nem sei se vai acontecer, quando eu tenho muitas outras prioridades à minha frente, né? Aí que tá. Eu acho que a quebra desse paradigma é que deveria estar em voga. É você falar assim: olha, tudo pode acontecer. Não significa que você tem que lidar com coisas imediatas, te exima de se preparar para coisas remotas, né? Ou coisas nem tão remotas, nem mais possíveis, né? Porque, afinal, se você é a pessoa mantenedora ou parte da pessoa mantenedora da sua casa, você tem que estar preparada, né? Eu acho que o problema é trazer as pessoas para essa consciência. Eu acho que a preparação é uma consciência. Não adianta você falar assim, extremizar, sabe? Tipo, olha, tá, se acontecer, você tá fudido. Tá muito longe. Não, é consciência, olha. É possível, não é um grande esforço, é um esforço inteligente, na verdade, né? Aquela coisa que você. Que é até gostosa de fazer, né? De E seguir. apresentar os benefícios disso. Como eu falei, muito dessa preparação é qualidade de vida. Vai melhorar a tua qualidade de vida. A questão de falar assim, pode acontecer isso, é a última coisa, né? Porque isso não convence ninguém. eu acho que o primeiro pezinho, tá? O primeiro pezinho disso, do início, talvez, o que eu diria, minha opinião, não sou um especialista nisso, mas o que eu diria de opinião, a primeira coisa é convencer a pessoa a lhe aceitar como preparador. Já é um passo. Aceita você como da família, né? Exatamente. Você reconhecer você como um preparador, aceitar você como um preparador. Tipo, é a mesma coisa que assim, ele gosta desses negócios. Entendeu? Por mais difícil que seja, você acaba se tornando uma referência, né? Exatamente. E a partir daí, com as ações que você faz, você começar a convencer a pessoa. Aliás, como eu falei até dos benefícios, a pessoa vai acabar sentindo os benefícios disso. Entendeu? E é mais fácil ir introduzindo uma pessoa na preparação dessa forma. Como eu falei, todo mundo gosta de fazer, vou fazer aquela horta, fazer alguma coisa assim. Cara, se tu fizer uma horta, tua família vai comer daquela produção. Então a pessoa te aceita como preparador e vê você fazendo aquelas coisas e começa a ver o resultado do que você está fazendo. Certo? O resultado daquilo. Então, o que acontece? Ela é mais fácil de engajar ela nisso. Por causa que ela já tá, você não tá nem falando, ela tá sentindo os benefícios. É muito mais fácil de introduzir. O que você não pode é amedrontar, né? É como eu falo, você falarem, vamos virar preparadores, por causa das desgraças, é difícil trazer alguém com esses argumentos. Agora você não, é preparador, porque eu penso nas situações complicadas, a gente pode passar dificuldades, mas assim... desse país é uma bosta, a gente tá uma bosta, e você já fazendo, tomando atitudes, já tomando a frente, tá? Tomando a frente, já fazendo algumas coisas, para que quem está à sua volta perceba que está fazendo a diferença, tá? Até por eventuais situações, até como, né, o corrente que nós já gravamos aqui, foi situação que aconteceu do meu telhado e tudo. Entendeu? Hoje, entendeu? Minha família passou essa situação. Então, se a pessoa olhar, não, isso não vai acontecer. Então, se eu chegar hoje e falar, não, eu vou comprar tantos metros de lona para a gente ter guardado aqui, eu não vou perder a minha razão. Não é exagero, né? Não é levado como extremismo, né? Exatamente. Então, na verdade, mais do que provar com argumentos, é provar com ações. O Daniel falou um esquema aí, ó. Desculpa ter te interrompido, irmão. O que era aí? Complementar essa parte que o Fernando falou aí, que aqui em casa, quando eu comecei com preparação, sempre a gente é taxado como louco, extremista e tal. E aqui eu fui aceito como preparador, vamos dizer assim, eu fui permitido a ser preparador
Quando aqui houve uma troca de prefeito, não sei se você sabe, eu sou camelô, então houve uma proibição de camelô na rua. Então eu fiquei 3 meses sem trabalhar direito, Apertou pra você, né, filho? só trabalhando de 7 até as 9, ou seja, 2 horas por dia. As contas chegando. Então, eu tinha 6 meses de preparação feita, guardada. Então, quando a minha família começou a usar aquela preparação, eles viram o que fazia sentido o que eu tinha falado. Então, eles aceitaram melhor a preparação. Não se tornaram preparadores, mas me aceitaram como preparador e aceitaram fazer preparações. Não me criticam mais. Eles viram que você tinha razão. Não, viram sentido naquilo que você fazia, né? Quando a gente fala que pode acontecer alguma coisa, como o desemprego, greve dos caminhoneiros, eles sempre dão uma desculpa que não vai acontecer, que é difícil acontecer, se ficar desempregado, tem o seguro-desemprego, essas coisas. Mas sentiram na pele que não é bem assim. E pode realmente acontecer, pode tu passar por uma situação onde você não tem recursos, porque hoje o que manda é o dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem comida. Ninguém tem plantação em casa para manter uma família, né, cara? Tem. Então, uma das melhores maneiras de você convencer os seus familiares é mostrar os benefícios, como o Fernando falou. É mostrar e na prática mesmo. Você ter comida estocada, ter um segundo ou terceiro bujão guardado e ferramentas como a lona do Fernando aí que salvou a vida dele. Aí, e as ferramentas também. E tudo isso aí, cara. E à disposição, né? Sim. À disposição de preparador. À disposição, vamos lá. Os benefícios de você ser ativo. A pessoa perceber isso. Que você é capaz de solucionar problemas pelas suas atitudes. Então, muitas vezes, como eu falo, às vezes é difícil a pessoa te acompanhar nisso. Mas quando a pessoa aceita você assim, né? Começa a botar fé nos teus argumentos, fica muito mais prático. E geralmente, interessante que geralmente quem cria essa resistência são os adultos, justamente como o Matheus falou, pelo paradigma que elas já têm na cabeça, de que nada acontece, de que nada. As crianças já são mais fáceis de trazer, porque tem muitas atividades dentro da preparação que são legais, que são agradáveis de fazer, né? Então, e a criançada entra na vibe mesmo, com facilidade, tá? Se a gente fosse colocar, então, assim, para uma pessoa que é um preparador, que sente essa necessidade, que enxerga né, essa necessidade de estar preparado, vendo aí que o país não está indo bem, ou que mesmo que esteja indo bem, mas não quer ficar à mercê, né, do governo, das forças públicas, né, do poder público. Onde a gente começa? Convencendo quem na nossa família? Não, a primeira pessoa que ser convencida é você, né? Você já está ali, né, sabe que quer e que é preciso, né, essa salvaguarda, né, ter alguns tipos de procedimentos e tal. Quem que você procura primeiro? Seria a mãe, a mulher, o filho? Como é que vocês pensam nisso? Se você é casado, com certeza é a sua esposa, seu cônjuge, porque é ela que vai te dar apoio para fazer as outras coisas. Agora, se você é um filho, eu acho que até é mais complicado, né, nesse sentido de você ser filho, convencer os seus pais a ser preparador. A casa não é sua, né, cara? A casa não é sua, não é você que manda. Justamente eu acho que essa Mas a gente tem uma grande audiência que é nessa situação, né? Então vamos pensar. Sim. Eu acredito que essa seja a situação mais complicada. Porque como o próprio Daniel falou, né, salientou ali, é aquela história. Não é quando você ainda mora, não é você que manda. Aí é bem por aí. Quando tu é chefe de família, teoricamente é você que é a ponta né? Você que é a base, a estrutura da família. Então, assim, você falar para o teu pai que que ele tem que comprar mais arroz, mais feijão para estocar. Esse é um problema. Até para quem está nessa situação, infelizmente, sejamos reais, é muito difícil criar
essa preparação, né? Essa preparação. Mas eu acho que para quem está nessa situação, tem que ir comendo pelas beiradas, vai fazendo o que é possível. Você não pode fazer teu pai comprar mais feijão e arroz. Faz ele Às comprar vezes. mais uma lata de atum, às vezes. Ô, pai, É. aqui nós compramos. Ó, pai, você viu o que a gente precisou? Não, só Olha, que. fileira mesmo. Aí você amplia. Agora é um atum e uma coisa. E aí você vai dominando a cabeça da pessoa, às vezes, Só que talvez, tem, né, aos só que tem um poucos. detalhe também. Em termos de juventude, vamos falar assim, né? Nos nossos jovens, tudo bem, o cara não pode mudar a consciência da família toda. Vai ser difícil com a velha história, né? Tipo, não é ele que manda no terreiro, né? Mas, cara, justamente muitos deles já têm sua forminha de renda, né? Já Exatamente. faz um trabalhinho. Então, como eu falei, come pelas beiradas, vai fazendo o que dá, vai criando seus kits. Não dá para fazer comprar mais feijão, mas dá para ir comprando seus enlatadinhos, entendeu? Criando um estoquezinho de enlatado. Tudo bem, a mãe Mas pode aí é achar que você é difícil, hein, cara? louco, entendeu? Mas aí fica Mas difícil, porque se der merda, você vai ter que alimentar todo mundo com aquele estoquezinho que você tem, cara. Porque você não vai Mas, deixar seu pai e sua mãe não, passar fome, né? com um grande período de tempo, tendo essa atitude num grande período de tempo, você vai ter esse estoquezinho, você pode criar um estoquezão Não, sozinho. beleza, mas aí você vai criar um estoquezão nas suas custas, cara. É porque Matheus, você não Tudo tem um convenceu preço ninguém, a velho. se Você, tipo pagar. assim, deu merda e agora, ó, gente, vai ter comida. Tudo tem um Entende? preço a A se minha ideia. pagar. Não, claro, 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 eu entendi. Mas o que eu tô pensando é assim, como convencer, né? Eu tô pensando como dar um conselho. Ó, num Porque conceito nesse tipo de coisa, eu tô falando assim, ó, agora eu tenho comida, vem cá e come. Eles vão comer, depois acabou também, fudeu. entendeu? Né? Não, mas você tem que Eu existir a guardei comida, vem compreensão de cá, tudo, que come, acabou. eu acredito que em determinadas famílias é difícil, em Sim. outras nem tanto, porque tem muitas famílias que já passaram dificuldade juntos. Eu com a minha família, não digo minha família, eu, minha esposa hoje, meu filho, né, meus filhos. Eu digo eu, minha mãe, meus irmãos já passamos dificuldade. Nós já cozinhamos feijão no quintal, lá na lenha e com a grelha em cima. Não tinha gás, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ainda saí roubar a plantação de batata, para ter uma batatinha de mistura ali, para pôr junto. Nós passamos por isso. Então, por exemplo, para minha mãe, não é estranho a minha atitude. Sem saber o que é preparação, ela compreende muito bem qual que é a vibe, qual que é a ideia da coisa, sabe? Numa questão, às vezes, família, por exemplo, mulher, quando é uma família, por exemplo, igual eu citei, às vezes a família compreende mais fácil, porque já passaram dificuldade. Agora, quando nunca saíram da zona de conforto, é que é mais difícil. E em questão, às vezes, por exemplo, família, no caso, como chefe de família, eu tenho meu filho e minha mulher, eu posso tanto tentar abranger a minha mulher e fazer com que ela compreenda a situação, quanto, por exemplo, eu posso trazer os meus filhos antes, entendeu? Para dentro dessa situação de preparação. Porque daí, para trazer a esposa, né, junto vai ser mais fácil, porque ela vai ser o único, ela vai ser o ser errante ali na situação. Então, para agregar, é até uma questão psicológica, né? É o que está de fora. Geralmente não quer estar de fora, quer estar dentro junto com o resto do grupo. É uma situação, não é uma matemática exata, né? Mas, pô, como eu falo, para os jovens, cara, eu acho que é difícil pensar no conceito, é tentar com argumentos, naturalmente. Não, E eu tentar acho não os ter argumento jovens mais fáceis, cara. assim, Matheus, assim, Se você tentando. fazer assim, ó filho, ó, vamos brincar com os brinquedos assim, filho? Vamos brincar com os brinquedos assim? O que você acha? Não, agora, pai, acabou, fácil. Aí depois você fala, não, filho, a gente tem que se preparar e tal. Não, pai, dá a faca, deixa eu pegar a faca. Entendeu? Só que eu digo um conceito, é muito mais fácil, vamos supor, um menino hoje, tá? Desculpa a brincadeira aí, cara. Trazer um pai, por exemplo, para o conceito da preparação, do que trazer a mãe. Sabe por quê? Porque pelo menos, gente, eu sou da geração 80, tá? Eu também. Sou da geração 80. Então hoje, cara, é difícil um pai que não gosta de, ô pai, pô, vamos dar uma pescada, vamos comprar um equipamento assim, cara, homem é homem. Não tem homem que não goste disso. É difícil, tá?
Então é muito mais fácil o cara começar a trazer as coisas legais que envolvem uma preparação e começar, olha, tem um lance assim que é preparação, e os caras pegam, tu começa a falar de treinamento de caça, Tô de dentro, né? na hora. Tô dentro. Vamos melhorar, vamos dar uma pescada, aprender melhor técnica de pesca. Cara, qualquer homem gosta disso. É muito mais fácil você trazer, né? No caso. Agora você tem uma filha. Aí, entendeu? Aí é um pouco mais complicado, entendeu? Eu não posso falar com tanta propriedade que eu tenho filhos homens, né? Só. Eu também mas na questão, por exemplo, como filho homem, trazer a mãe para essa situação, você conseguiu? Conceito, eu consegui justamente porque nós passamos dificuldades. Então minha mãe compreende isso. Então foi em cima foi forjado na dificuldade. Na dificuldade, por já ter passado dificuldade. Então é muito compreensível. Lembra aquela vez que nós se lascamos? Pois é. Você também, né, Daniel? Tipo de atitude é para isso. É igual no caso do Daniel, né? Daniel também, né? Puta que pariu, vou ter que passar dificuldade. Assim, voltando àquele assunto dos jovens, cara. Se o cara é jovem, mora com os pais e eles não aceitam o conceito da preparação e ele tem a rendinha extra dele, ele tem que tomar a atitude de ser o preparador da casa. Ele vai ter que fazer o estoque dele em virtude daquela renda que ele tem. Aos pouquinhos e criando. Aí, quando se acontecer o fato dele, da família precisar, ele já vai ter o estoque que vai suprir a família dele. Independente se veio do dinheiro dele ou não. Porque se viesse do pai, também todo mundo ia comer. Se viesse da mãe, todo mundo ia comer. Mas ele, como preparador da família, ele tem a obrigação de se preparar, fazer o estoque para a família não passar necessidade. Eu acho muito interessante você falar isso, cara. Outro dia eu até escrevi lá no meu blog, cara, que a verdade é essa. Quem tem a consciência sobrevivencialista é que tem que tomar atitude. Não interessa seu pai, seu filho. Eu sou dessa mesma filosofia, apesar dessas brincadeiras que a gente fez aqui, tá? Também penso a mesma coisa. E outra que sorte perversa, né? Vamos dizer assim, sorte perversa, eu digo assim porque você que tem a consciência de sobrevivencialista, você vai ter que fazer. Isso nós já temos em consenso aqui, né? Que o cara que tem a consciência é que tem que tomar a frente. Seja o filho, o pai, a mãe. E no caso, sorte perversa que eu digo é que nem a catástrofe mais, digamos, mais difícil, não é a mais provável, geralmente. Você tem pequenas crises que, né, podem... E às vezes uma pequena crise dessa pode ser superado com um pequeno estoque, com pequenas atitudes de preparador, e uma pequena crise dessa que as tuas atitudes ajudem a solucionar, já vai fazer os outros compreenderem o que você está fazendo. Entendeu? Como eu falo, no mínimo, se não se juntam, aceitam. Só que apesar que o ideal é que se juntem. Não, porque com certeza. Quando aceitam, é só você, ainda assim que aceita, é só você que vai estar fazendo a preparação. Cara, quando se juntam, vira música, né, cara? A orquestra toca, né? Tipo assim, todos os instrumentos colaboram um com o outro, né? Por exemplo, com um sinal as pessoas entendem. Perigo. Por exemplo, você tá numa caminhada, numa marcha, numa coisa assim, né? Porque você estende isso para além da sua casa, né? Para todas as atividades familiares, né? O ideal é isso. Então todo mundo já sabe, olha, quando eu falar assim, perigo, todo mundo sabe. Não fica perguntando, por que eu tenho que abaixar? Pai, o menino, mandei abaixar. O menino baixa aí, tomamos um tiro, fudeu. Não é assim, né, cara? O cara parece bobo, cara, mas, bicho, eu já vi isso acontecer, velho. E fala, vou baixar, não. Ô, menino, tô mandando. É porque, cala a boca, abaixei, caralho, vai dar um tiro comendo aí, pau! Entendeu? Sei lá, cara, sabe? Aquela coisa, cara, essa também é uma parte de estar preparado de espírito, não é só preparação de alimento, de comida, de estoque, sabe? Psicologicamente. Não, de ação, exatamente. De ação, e de ser ativo, né? Aliás, até só para completar a parte, principalmente da questão, o cara é jovem, tá fazendo preparação, tem a mãe, o pai. Cara, tem certas coisas que se você fizer, não precisa nem da desgraça para entender que a preparação é benefício. Certo? Eu sou jovem, não tenho muito dinheiro, tudo bem, cara. Vai lá e compra um galão de 80 litros, uma bomba de 50 litros, põe do lado da máquina de lavar da tua mãe, e a hora que a máquina soltar água, fala, não, mãe, não deixa a água aí para fora, joga aqui no latão aqui,
que depois a gente usa essa água para fazer outra coisa, para lavar a calçada. Aí a conta lá da água vai começar a diminuir, pode ter certeza que eles vão começar a gostar da ideia, tá? Vão começar a gostar. Daí tu passa para captação da água da chuva, entendeu? Então tu começa a fazer com que seja compreendida a ideia com o benefício já, sem dizer que é preparação. Não, vamos colocar lá para aproveitar a água. Ah, mas por que você teve essa ideia agora? É para economizar água, eu vi que é bom, que economiza, que pode baixar a conta, entendeu? Ah, que menino bom. Uma das coisas, Fernando, que eu notei, por experiência própria, experiência de outros preparadores, a maneira mais fácil de trazer a mãe e a mulher para a preparação é deixar ela estocar produtos de limpeza. Essa eu quero saber. Como é que é de limpeza? Como assim? Higiene pessoal. Tu começar por aí. Falar, compra mais um shampoo, um condicionador para você, vai deixando, tá baratinho. Vai tá que você precisa, né? Ó, se comprar agora, não precisa comprar daqui a um bom tempo, vai pagar mais barato agora. O aniversário desse do Guanabara. Entendeu? Ó, uma das coisas que eu fiz muito aqui em casa, que ajuda muito a explicar o conceito, é, por exemplo, muitas vezes das compras, que todo mundo faz sua compra do mês lá, muitas vezes ia fazer compra dos mercados, eu comecei a ir no atacado. Então eu ia comprar o detergente lá, não era um detergente, já vinha um galão de 5 litros. Tá? Aqui boa, galão de 5 litros, entendeu? E você vê que aquela coisa dura por um bom tempo lá, né? Fica um bom tempo. Nossa, E daí açougue eu faço assim, cara. Você começa a mostrar que é a utilidade de você ter mais. Açougue eu faço assim. Alguma coisa para durar, entendeu? Então começa a... Entendeu? E às vezes eu vou contar um barato, às vezes por mais que, como eu falei, a pessoa não abrace muito a causa, mas você percebe Sente o resultado, né? Que ela fica quietinha, que tá vendo o resultado, ela fica quietinha e deixa você ir fazendo as coisas, porque percebe que é benefício. Não vou te impedir, entendeu? né? Eu não vou te ajudar, mas não vou te impedir. Pode fazer. Ah, eu vou comprar, eu acho que eu vou comprar um pouco mais de arroz esse. Você que sabe, né? Você que sabe. Compra. Porque a pessoa sabe que é benefício. Até igual o Matheus falou, né, Matheus? Você não conseguiu trazer ainda, mas eu tenho certeza que muitas das tuas atitudes como preparador, eu tenho certeza que a tua mulher não reclama, né, cara? Não. Pode não chegar lá, bonito, bater palma, igual eu tava falando, não chega lá e reclama. Eu vou lá no açougue, eu compro quase o boi todo. Eu chego lá cedinho, o boi tá fresquinho, então é uma carne que dura muito mais e... Então interessa a todo mundo, é muito mais gostosa e tal. Não, continue assim. Ah, tá, beleza. Continuar. Sim. Pessoal, queria a opinião de vocês. Nessa questão de preparação, vocês acham que a família, quando é uma família de renda, de pouca renda, uma família pobre, classe média, baixa, aceita melhor a preparação do que uma família de classe alta? Eu acho que aceita melhor quando quando tem uma classe mais baixa. Justamente porque são mais propensos a passar dificuldade. Também acho. Ó, não tem a menor dúvida. Experiência própria. Tá? Como eu falei, eu já passei dificuldade com a minha família e a gente é mais propenso a isso. Tá? A nossa condição de vida nos torna mais propensos. Então é muito mais fácil a gente adquirir uma consciência de preparação, de ações para solucionar problemas e para evitar problemas, do que uma pessoa, com certeza, que tem uma vida mansa, mais tranquila, em que está acostumada a ter tudo com facilidade. Não digo facilidade, não tem que trabalhar, tu não trabalha para conquistar seu patrimônio, né? Mas é uma pessoa que já tem um grande patrimônio, que tem como é que eu posso dizer, um estilo de vida muito mais cômodo, tá? Muito mais confortável. Por que a pessoa... Aí entra aquela questão, aí sim, por que eu vou? Pô, tem tudo aqui confortável, por que eu vou, né, me abraçar com isso aí? Então, as pessoas que passam mais dificuldade, elas são mais propensas a aceitar a preparação ou fazer preparações. Em compensação, tem muito mais dificuldade justamente por sua renda ser menor. Né? Nós também, né? Que só quem sabe a dureza do chão é quem já caiu, né? Eu ia falar praticamente isso. Eu ia falar que quando a água bate na bunda é que a pessoa percebe, né,
que a pessoa toma atitude. Pode ver que a maioria, se nós pegarmos aí, pelo que a gente conhece, né, os colegas que a gente conhece são preparadores, a maioria se tornou preparador depois que a água bateu na bunda, que a pessoa sentiu o drama, daí ela pegou e, porra, melhor eu não quero passar por isso de novo. Né? Eu encaro de uma forma assim, bem mais estruturada, sabe? Eu penso assim, você estrutura as suas coisas em camadas. E a preparação é a mais básica de todas. É assim, se tudo mais der errado, ali embaixo eu tenho aquilo que me sustenta, né? E que é a base da sua vida, cara. É saber que você tem esse backup, que você tem essa sustentação, né? E aí você constrói sua vida em cima daquilo ali, né? Sabendo que você tem aquilo ali. Agora, realmente, cara, quem às vezes só tem a sustentação, ele recorre àquilo porque aquilo é estratégia de vivência. Sem aquilo ele não vive às vezes, sabe? Se você pegar os estratos, né, mais carentes assim, tal, realmente, cara, se o cara não pensar o que ele vai fazer amanhã, ele vai fazer comer. O filho dele não come, tal, não sei o que. Então assim, achei uma promoção, um negócio assim, tal, vai arrumando, ou então assim, eu vou plantar porque eu tenho que plantar, eu vou trocar porque eu tenho que sobrar, eu faço não sei o que, o escambo. E esse tipo de coisa vai rolando. E é muito engraçado, porque existem, eu acho que existem duas formas. Uma forma que é muito comum na cidade, que eu acho que as pessoas aqui na cidade, elas são um pouco menos, não é que aguerridas, mas elas têm essa parte da preparação menos pensada do que o pessoal no interior. O pessoal no interior, ele parece que aceita mais a coisa e vai lá com garra e bota os meninos para trabalhar, e todo mundo trabalha, e todo mundo estuda, e todo mundo não sei o quê. Aqui eu acho que entra mais aquelas questões de benesses assim que chegam pelo governo, e que eu acho que às vezes, cara, não vou dizer que não são necessárias, mas você não vê no interior sendo tão determinantes, sabe, quanto na cidade. Na cidade eu acho que é mais determinante. Parece que o povo do campo quer uma dignidade maior, cara, que ele quer um valor maior do que simplesmente ser sustentado e tal. O povo do Não sei campo. se eu divaguei demais aqui. O povo. Não, tá, e tá correto a tua explanação. É que o povo do campo, naturalmente, eles já são mais autossuficientes. Naturalmente, historicamente falando. Povo do campo, povo da área rural, da área mais retirada, ou até mesmo, né, não é nem campo, mas é mais. Eles são Povo da mais roça. autossuficientes. Da A gente roça. fala da roça aqui. Sempre foram mais autossuficientes. Eu Eles gosto da roça. praticamente estão sobrevivendo mais autossuficientes todos os dias. Ao contrário de quem mora na cidade, que geralmente está dependente de vários serviços. Não tem pra onde correr muito, né? Entendeu? Condicionado a depender do serviço do trabalho dos outros. Exatamente. E quem está no campo não, depende do seu esforço, geralmente. Como eu falei, são mais autossuficientes. A pessoa do campo planta, e às vezes não é porque planta por necessitamos, né, disso. Não, planta porque é a atividade do campo. Aliás, já está lá porque gosta disso. Já está lá porque gosta disso. Nem sabe porque faz porque tem que fazer. Faz porque tem que fazer. Já é o paradigma que vem histórico do povo do campo. Então, nós vamos matar um porco, vamos salgar a carne, vamos. E vai lá e mata um porco inteiro e fica com carne para meses lá. Isso. Não fritar as lombrigas para comer. Às vezes nem porque tá na consciência de não, porque a gente vai ter carne para meses. Não, porque tá na consciência que nós criamos o porco, matamos, porque daí tem bastante carne, a hora que a gente quiser comer, a gente come. É a sucessão natural das coisas, né? Sim. Então, já o povo o pessoal que mora na área urbana já é muito mais dependente de serviços, entendeu? Quem mora no campo, às vezes não tem um busão para pegar. Tem que ter o seu veículo, vai se deslocar, precisa de alguma coisa, tem que ir buscar. Geralmente, quando faz compras, que precisa ter acesso ao mercado, ele vai, já compra bastante para não ter que voltar tão cedo de novo até a área urbana novamente. E eu estou dizendo isso porque é onde eu trabalho, né, onde eu praticamente fui, a maior parte criado foi no município vizinho. A maior parte do município não é urbana, é rural. Então você vê o pessoal vindo inteiro uma vez por mês para fazer o rancho, para levar, né,
para vir, até mesmo eu cheguei a, como já mencionei, eu trabalho no setor público, eu trabalhava na Secretaria de Agricultura, trabalhei um tempo, aí o pessoal do interior dava o endereço da secretaria para receber as correspondências deles, porque lá onde eles moram não vai. Então, daí vindo uma vez por semana para pegar essas correspondências, uma vez por semana, uma vez por mês, para pegar as correspondências e coisas assim. Então, assim, eles, uma vida autossuficiente, vem o mínimo possível para a área urbana. E, aparentemente, pelo que eu sempre percebi, são pessoas que se quisessem, vamos sair aqui da área rural, vamos para a cidade. Mas eles não querem. Eles gostam de onde eles estão, já, aquela cultura onde eles estão. E a gente não. É um ônibus, eu preciso de um lugar, vou pegar um Uber, vou, entendeu? Tem toda uma cultura já instalada em cima de quem está na cidade. Facilidades, né, e praticidades que a gente não quer abrir mão, certo? E coisas que o povo que já nasceu lá, muitos já são da roça, cresceram lá, não pra eles é natural, né? Coisa natural. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa, já que a gente chegou nessa discussão de camadas sociais, então, né, já que estamos surfando nisso, vamos falar disso. Me falaram o seguinte, que o sobrevivencialismo é egoísta, porque se o rico ele pensar que a coisa vai acontecer, que vai ter um problema, ele consegue com pouco tempo adquirir os recursos que ele precisa para sobreviver. Aí eu falo o contrário, não, mas o sobrevivencialismo já tem. A gente não espera a coisa vir, a nossa lógica é toda essa, né? De se prevenir, se precaver. O rico vai ter que comprar. Se não tiver no mercado, o dinheiro dele não vai valer nada, ele pode quemar. Mas um rico preparador consegue criar uma preparação muito mais rápida. Preparador, não, aí é outra coisa. Tem mais bala na agulha que os outros, né? Lógico, aí acabou. Mas quando a gente fala em preparação, a gente fala em... Mas eu digo assim, uma pessoa que tem grana... Então, aquele que tem grana consegue, você pode demorar mais, mas você pode conseguir também. Sim. Você vai fazendo o seu trabalho formiguinha. Então, essa Vocês acham que é egoísta você guardar as coisas, cara? Muita gente me fala isso. Você é egoísta, você fica guardando as coisas aí, achando que vai acabar, e não que acabar, que todo mundo precisar, você não vai dar pra ninguém? Tem essa conversinha, né? Cara, a história da cigarra e da formiga. Entendeu? Você é a formiga, você tá criando o teu estoque. A formiga pode ter um R15? Entendeu? Entendeu? A cigarra tá cantando e não quer criar estoque porque não quer, porque a verdade tá na frente dela. Eu acho que não é egoísmo você pensar no seu futuro e o futuro da sua família. Exatamente, Resumiu gostei, tudo. Gostei. Daniel hoje tá resolvendo tudo. Tá afiado hoje. Ué? Entendeu? Não é egoísmo realmente. Certo, cara. Sniper hoje. Como se diz, é um tiro um acerto. Mas não é egoísmo mesmo você pensar no futuro, no bem-estar da tua família. Isso não é egoísmo. Até porque você, infelizmente, eu acho que todo mundo, se pudesse, gostaria de ter condições de poder ajudar todo mundo que está à sua volta. Claro. Mas, às vezes, você está fazendo o máximo possível para você conseguir para você. Para você e tua família. O melhor lugar para você começar é por você, né? Claro. Se der tempo, eu chego até vocês. Obviamente. Eu tô colocando essas perguntas, não é porque eu sou egoísta, não. É porque eu tenho ouvido isso e eu acho que aqui é o fórum legal da gente colocar. Não é o que eu penso, falou? Tem outro podcast, né? Preparador não é egoísta, bem pelo contrário. Aliás, o preparador ele faz a preparação. Quem está à sua volta, que conhece a preparação, deve se preparar também. Deve ir uma preparação em comunidade. Melhora muito mais ainda a preparação. Agora eu queria, então, já que a gente desviou muito, vamos voltar aqui pro nosso assunto. Vou perguntar outra coisa. Por exemplo, quem mora, por exemplo, com uma pessoa idosa, né, um avô, uma avó, ou com um cadeirante, uma pessoa que tem lá limitações motoras, né? O que vocês acham que poderia ser pensado para esse tipo de pessoas, por exemplo? Vocês já pensaram nesse tipo de coisa? Vocês acham que é um desafio dos maiores para os preparadores? É um desafio. Com certeza é um desafio, né? É um desafio, não tem como não ser. Isso, numa questão de preparação, de evasão, familiar, por né? exemplo.
Uma evasão, por exemplo, seria um agente limitador. Uma evasão. Com certeza, é um agente limitador. Numa eventual Mas tanto com permanência, a numa criança crise, também, né? vale até para uma criança, mas numa crise que você enfrente, você está lá no teu ambiente preparado, com as suas preparações, aí, na verdade, não se torna um problema. Na verdade, é uma pessoa que às vezes não pode colaborar, uma pessoa mais idosa, ela não pode necessariamente colaborar com, às vezes, muito esforço físico, mas sempre tem uma atividade que pode ajudar ali dentro da preparação, que a pessoa pode ajudar. Mas tem problema de deslocamento, por exemplo. Mas no Né? caso, E Um, tem um problema de cadeirante, alerta, né? Pessoa que. entendeu? Um mas no caso cadeirante, da preparação ainda em si, o preparador da casa, o homem preparador da casa, vai ter que pensar nessa pessoa como Antes, né? antes. Porque uma pessoa idosa, ela necessita de remédio, com certeza. Se é uma pessoa que tem uma doença crônica, piorou ainda mais a situação. Você Se não é vai um poder fazer um bug out, né? E tem muitos remédios que são controlados, que você não pode comprar mais. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que dar teu jeito, pô. vai ter que pesquisar ervas que substituam medicamentos ou que possa resolver problemas de saúde. Ou até mesmo voltar aquele lance daquele podcast que a gente fez sobre as armas, legal. Até procurar meios alternativos de conseguir remédio. Sim. Uma coisa que já que nós estamos falando a questão, igual salientou a questão do remédio, uma coisa que eu já dei uma boa olhada em cima, e até muitas são geralmente citados em sites americanos de preparação, são os remédios para peixes. Não, nunca tinha ouvido falar disso. Que diz exatamente. Então, Presta? remédios. Exatamente. Remédios que Tem são alguns usados para peixes Tem que são exatamente iguais para nós. alguns remédios veterinários também fazem o mesmo efeito. Ah, Ó, mas pra você aí ter uma você ideia, vai precisar de um veterinário para saber te indicar. sabe a amoxicilina, Sim, que é usada para infecções, né? Então, a é amoxicilina um antibiótico. exatamente, e diz que esse mesmo antibiótico ele tem para peixe, para tratar doenças em peixes, né? Que diz que esse remédio do peixe é muito semelhante ao nosso. E diz que você, por exemplo, você pegar uma amoxicilina, você tem que ter uma receita e tarará. E diz que o do peixe, tá? Estou dizendo assim, diz que, porque são pesquisas que eu fiz e eu vi muitos relatos sobre isso, que o do peixe tu não precisa toda essa balela para comprar, ir lá. Não, o cara pode ir lá e comprar e gerar estoques daquilo. Não, entendi. Então, idoso doente em casa, assalto no Pesque Pague no Apocalipse. Exatamente. Entendeu? Sacanagem. Mas é até um assunto que eu Mas eu pretendo me saberão. aprofundar Legal, mais. interessante. Até eu olhei e falei, pô, mas remédio para peixe? E realmente fui ver e disse que ele é muito semelhante, ou até tem uns que são exatamente iguais. Confesso que desconheço completamente. Tá? São iguais aos remédios que são usados em seres humanos. Até eu fiquei, quando eu olhei, falei, não pode. Não, né, gente? Olha, não. Mas eu olhei e disse, tem muitos, a amoxicilina é um deles. Tá? Diz que serve, é o mesmo que é usado para tratar doenças em peixes, pode ser usado para humanos também. A diferença é que o do peixe está numa caixinha que está dizendo que é para peixe, e o do humano na caixinha lá com o selinho do laboratório. E, enfim, assim por diante. Então, até uma coisa que eu pretendo até pesquisar para me aprofundar mais. Agora, eu queria fechar isso aqui com uma coisa sinistra, mas porque, como somos preparadores e temos que estar preparados, eu guardei essa pergunta para o final. Quando deixar alguém que amamos para trás? Por exemplo, uma pessoa que está drasticamente doente, que não tem outra forma de prosseguir, ou que, de certa forma, não tem como seguir. É difícil até de falar, né? Mas é um dilema que muitas pessoas terão que enfrentar se um dia estiverem numa situação drástica como essa. Como que vocês pensam isso? Eu acho que é um assunto bem, bem complicado, cara. Dá um outro podcast?
É um outro podcast, porque se você está numa situação... Você não vai fugir dessa assim, dá um breve, vai. Você tem que fugir, você tem que escapar, você está com a sua família, está com o seu filho, está com a sua esposa grávida, mas tua mãe está ali doente, não pode ir, o que você vai fazer? Se seu filho estiver com a perna machucada, sangrando... Vai morrer todo mundo? Aí vai depender de cada um, cara. Esse é um assunto para um outro podcast. Eu acredito que é uma situação muito difícil, cara. Eu acho que, para falar bem a verdade, é uma coisa que você, eu acho que só acaba descobrindo na hora. E você pode viver o resto da sua vida com isso, né? É um sentimento que só vai descobrir na hora. Porque você tem que abandonar alguém por eventual necessidade, agora, né, você tem uma pessoa que não pode, mas está com uma mulher grávida, e enfim, você sabe que ou você vai e sobrevive parte, e perde um, ou perde todo mundo. Na hora H, eu acho que a pessoa ela vai definir o que vai fazer. Porque, tudo bem, a pessoa pode, não, vou ter que sair e deixar, infelizmente. Ou, às vezes, a emoção pode ser tão complicada que você não quer saber, vamos todo mundo... É difícil. Um buraco junto, mas não vamos se separar. Só que, em compensação, cara, eu acho que se o cara chegar numa situação em que ele tenha que abandonar um ente para trás, numa situação de crise e de emergência, esse cara vai sair com puta sangue nos olhos, cara. Que eu acho que ninguém vai querer entrar no caminho desse cara. Porque isso abala muito o psicológico da pessoa. Eu acho que pode tornar até a pessoa cruel, sabia? Quando a pessoa parte, abandona alguém, pensa assim, você tem que... Situação de crise, você abandona alguém para trás. Aí vem um retardado lá atravessar teu caminho lá, né? Você, cara, você já vai estar com o emocional já vai estar tão puto da cara que... E vamos falar não significa nada para você, né? Que o cara não significa nada para você. Entendeu? Aquela pessoa que você não conhece, que atravessou teu caminho para te fazer algum mal, você vai... Vamos falar num quesito hipotético, se você tá armado, você peneira o cara e não tá nem aí, bicho. Como se fosse né? Entendeu? Como se fosse, sei lá, como se estivesse atirando num objeto inanimado. Eu acho que, cara, o psicológico da pessoa vai se moldando nessas situações. Eu acho que é bem por aí mesmo, cara. Eu acho que a partir do momento que as coisas vão se mostrando, a gente reage muitas vezes. E esse é um dos momentos. É aquela hora que você não planeja. Deixa a coisa acontecer, reage e carrega isso pro resto da sua vida, né? Gente, uma forma melancólica de acabar o podcast hoje. Agradeço ao Daniel e também ao Fernando. Estamos aí porque somos sobreviventes. Um grande abraço a todos. Até o próximo. Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos outros trabalhos no YouTube. Basta fazer uma busca simples pelo canal Missão Carcará, pelo canal Sobrevivencialismo Alfa e pelo canal Sobrevivente Urbano. Você vai encontrar muitos conteúdos feitos de forma prática e objetiva para trazer mais conhecimento e informação para você.